Olá, minha querida amiga e meu querido amigo, mais uma vez estamos juntos para começarmos o dia meditando na Palavra de Deus e eu agradeço a Deus por esse privilégio de estar com você e por saber que você é o nosso colaborador e colaboradora quando você pega esse vídeo e leva para outras pessoas. Assim o Evangelho está sendo pregado. Obrigado, missionário e missionário de Jesus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se junte à nossa família. É importante, porque a sua inscrição fortalece esse canal e o torna relevante. No final, se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei, tá bom? Escreva aqui no chat o que você pensa sobre o assunto que nós estudamos. Vai ser legal ler o seu comentário, tá bom? A segunda morte. Deixa eu começar esse texto, ou esse assunto, esse estudo, lendo com vocês Romanos capítulo 14, versículo 11, que diz assim: Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. E aí, o que lhe parece? Haverá um momento na história da humanidade em que todo joelho se dobrará. O joelho daquele que voluntariamente aceitou a Jesus Cristo e aceitou a Deus e o plano da salvação, e o joelho do ímpio que zombou, que prevaricou, que não se rendeu do mal, da maldade, todo joelho se dobrará diante de Deus e toda língua confessará. Olha só que interessante. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Mesma descrição. Ao Pai Celestial, a Jesus Cristo, todo joelho se dobrará. Quando isso vai acontecer? Vai acontecer quando o final de todas as coisas terá o seu clímax. Nós vimos ontem que os ímpios ressuscitam depois do milênio, Satanás junta um grande exército, tenta tomar a cidade santa, e diz a Bíblia que cai fogo do céu e os consome. Momentos antes, eles se dobrarão diante de Cristo. Eles irão admitir, estamos nos perdendo por nossa própria escolha e decisão. Ele, o Deus eterno, é justo em não nos dar a salvação. Queridos, em contraste com o pensamento de que Deus vai lançar no fogo do inferno as almas dos ímpios que permanecerão eternamente sendo castigados, punidos, torturados por eternidade, em contradição a isso, a Bíblia diz que esse fogo que descerá sobre os ímpios os consumirá por completo. Eu vou ler para você o que está aqui em Malaquias capítulo 4, versículo 1. Eu já li esse texto em alguns vídeos atrás, mas eu gostaria de lê-lo novamente. Pois eis que vem um dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos que cometeram perversidade serão como restolho, o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem ramo e nem raiz. Olha que interessante. Viu? Essa é a profecia. E ela vai se cumprir cabalmente no dia em que a cidade santa descer do céu e no final do milênio, quando os ímpios em desespero tentarão tomar essa cidade. E o verso 3 diz assim, pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Está vendo aí? Onde que estão os ímpios? Estão no inferno queimando eternamente? Não, segundo esse texto, nós vimos aqui que eles se farão cinzas debaixo dos nossos pés. Esse fogo que destrói os ímpios, Satanás, e põe fim à maldade e o pecado, esse mesmo fogo purificará a terra. É isso que eu vejo lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo,
e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. E aqui nós vemos o link claro e específico que a Bíblia fala sobre o fogo que derrete as coisas da terra, que diz claramente, né? Os elementos abrasados se derreterão. Aí ele conclui: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. E ali estaremos para sempre com o Senhor. Destruição final para Satanás e seus anjos. Inclusive, o lago de fogo que arde com enxofre, que é essa chuva, imagina, uma chuva torrencial vai fazer lagos. Essa chuva de fogo que forma o lago, onde é lançado Satanás e seus anjos, diz Jesus que esse lago foi preparado justamente para Satanás e seus anjos, não para o ser humano. O ser humano vai ser lançado lá? Vai. Não, porque Deus os lançou, porque eles escolheram essa condição. Quando Deus derrama o fogo sobre todos que escolheram estar sob esse fogo, demonstrando aí a justiça e também a misericórdia de Deus. Percebeu? Agora, que interessante, né? Que a punição que Deus inflige sobre os ímpios, ela é justa e proporcional. Admitir que esses ímpios estariam eternamente num fogo eterno, sendo punidos e sendo castigados e torturados, é admitir que o mal nunca deixará de existir, permanecerá ali no inferno. E admitir também a desproporcionalidade da punição, fazendo das palavras de Satanás uma verdade, que Deus é injusto. Um indivíduo vive 80 anos, negou a Cristo, se perdeu, vai ficar a eternidade inteira queimando só por causa disso? Que coisa absurda. Essa teoria foi criada no coração de Satanás para macular o caráter de Cristo e de Deus. Deus é justo. Então, eles queimarão até se tornarem cinzas e depois deixarão de existir. E para os santos? Aí nós temos a promessa de Malaquias, capítulo 4. Eu li o versículo 1 e o versículo 3. Pulei o versículo 2 de propósito. Mas o versículo 4 de Malaquias, versículo 2, nos diz assim, ó: mas para vós outros, os que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e salteareis como bezerros soltos da estrebaria. Tá vendo? Saireis e salteareis, ou seja, sairemos alegres e felizes para vivermos eternamente nesse planeta renovado pela graça e misericórdia de Deus. Eu e você não podemos perder esse dia. Ali todos os sonhos terão pleno cumprimento. Todos os planos feitos no nosso coração, teremos tempo, lugar, força e condições e habilidades para fazê-los reais. Para isso, meu amigo, minha amiga, esse é o tempo. Esse tempozinho que a gente tem de 80 anos aqui é somente uma prova. É uma sala de aula. E nós estamos submetidos às provas. Será que passaremos por elas? Será que seremos absolvidos no julgamento? Tudo depende da nossa escolha agora. Que tal você fazer a escolha de aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, para que o seu futuro esteja garantido lá na nova terra e nos novos céus, onde habita a justiça? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa promessa maravilhosa. Obrigado por esse desfecho da história do pecado e da maldade, onde os justos herdarão a terra e para sempre estarão vivendo na Tua presença felizes e protegidos e seguros. Queremos estar entre eles, Senhor. Por Jesus, nos aceite e nos perdoe e nos purifique. Em nome dele, amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã terminaremos a nossa jornada espiritual e o nosso trimestre.
Eu fico esperando você aqui ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.